Capítulo 28. O trem, saindo de Great Salt Lake e da estação de Ogden, subiu durante 1 hora para o norte, até Weber River, tendo percorrido quase 900 milhas desde que partirá de São Francisco. A partir deste ponto, retomou a direção do leste, através do maciço acidentado dos Montes Wasatch. É nesta parte do território, compreendida entre as montanhas rochosas propriamente ditas, que os engenheiros americanos lutaram com as maiores dificuldades. Por isso também que nesta porção do trajeto a subvenção do governo subiu para $48.000 por milha, enquanto tinha sido de $16.000 na planície, mas os engenheiros, como já foi dito, não violentaram a natureza, usaram de astúcia com ela, contornando as dificuldades, e para atingir a grande bacia, apenas um túnel, com 14.000 pés de extensão, foi furado em todo o percurso da Rio Road. Era no Lago Salgado mesmo que a estrada de ferro tinha atingido até então sua maior cota de altitude. Desde este ponto, seu perfil descrevia uma curva muito alongada, abaixando-se para o vale do Bitter Creek, para subir até ao ponto onde se dividem as águas do Atlântico e do Pacífico. Os rios eram numerosos nesta região montanhosa. Foi necessário franquear sobre pequenas pontes o Moody, o Green e outros. Passepartout ia ficando mais impaciente à medida em que se aproximava o fim da viagem. Mas Fix, por sua vez, teria desejado que já tivessem saído desta difícil região. Receava as demoras, acreditava em acidentes, e tinha mais pressa do que o próprio Phileas Fogg para pôr os pés em terra inglesa. Às 10 da noite, o trem parou na estação de Fort Bridger, que deixou quase imediatamente, e, 20.000 milhas mais adiante, entrou no estado de Wyoming, o antigo Dakota, seguindo todo o vale do Bitter Creek, onde se escoa uma parte das águas que formam o sistema hidrográfico do Colorado. No dia seguinte, 7 de dezembro, houve uma parada de quarto de hora na estação de Green River. A neve tinha caído durante a noite em abundância, mas, misturada com a chuva, e meio derretida, não podia estorvar a marcha do trem. Entretanto, este mau tempo não deixou de inquietar Passepartout, porque a acumulação das neves, atolando as rodas dos vagões, haveria certamente de comprometer a viagem. Na verdade, que ideia, dizia-se, meu patrão teve de viajar no inverno. Não poderia ter esperado a verão para aumentar suas possibilidades de êxito? Mas, neste momento em que o honesto rapaz só se preocupava com o estado do céu e com a queda da temperatura, Mr. Zaouda experimentava receios mais sérios, que provinham de causa bem diversa. Com efeito, alguns viajantes tinham descido do vagão, e passeavam pela plataforma da estação de Green River, esperando a partida do trem. Ora, pelo vidro, a jovem reconheceu entre eles o coronel Stump W. Proctor, o americano que tinha se comportado tão grosseiramente com Phileas Fogg durante o meeting de São Francisco. Mr. Zaouda, não querendo ser vista, recuou. Este fato impressionou extremamente a jovem. Ela tinha se afeiçoado ao homem que, friamente que fosse, lhe dava todos os dias provas da mais absoluta dedicação. Não compreendia, sem dúvida, toda a profundidade do sentimento que lhe inspirava seu salvador, e a este sentimento ainda dava o nome de reconhecimento, mas, sem que soubesse, era mais que isso. Assim seu coração saltou, quando reconheceu o grosseiro personagem a quem Mr. Fogg queria cedo ou tarde pedir uma explicação por sua conduta. Evidentemente, era apenas o acaso que tinha trazido a este trem o coronel Proctor, mas, fosse como fosse, ele estava ali, e era preciso impedir a todo o custo que Phileas Fogg avistasse seu adversário. Mr. Zaouda, quando o trem se pôs novamente em movimento, aproveitou o momento em que Mr. Fogg dormitava, para colocar Fix e Passepartout a par da situação. O tal do Proctor está no trem, exclamou Fix. Pois bem, tenha certeza, madame, antes de se bater com o senhor, com Mr. Fogg, terá de bater-se comigo. Parece-me que, em tudo isto, fui eu quem recebeu os mais graves insultos. E, além disso, acrescentou Passepartout, eu me encarrego dele, por mais coronel que seja. Senhor Fix, retomou Mr. Zaouda, Mr. Fogg não deixará que ninguém se vingue por ele. É homem, como disse, de voltar à América para procurar seu ofensor. Se, portanto, vê o coronel, não vamos poder impedir um duelo, que pode ter deploráveis resultados. É preciso, portanto, que ele não o veja. Tem razão, madame, respondeu Fix, um duelo poderia pôr tudo a perder. Vencedor ou vencido, Mr. Fogg demorar-se-ia, e, acrescentou Passepartout, isso faria o jogo dos gentlemen do Reform Club. Em 4 dias estaremos em Nova York.
Pois bem, se durante 4 dias meu patrão não sair do seu vagão, podemos esperar que o acaso não o ponha cara a cara com este maldito americano, que Deus confunda. Ora, saberemos impedir. A conversa foi suspensa. Mr. Fogg tinha acordado, e contemplava a campina pelo vidro rajado de neve. Mais tarde, e sem ser ouvido por seu patrão nem por Mr. Zaouda, Passepartout disse ao inspetor de polícia: "O senhor, realmente, se bateria por ele?" "Farei tudo para levá-lo vivo para a Europa." Respondeu simplesmente Fix, em um tom que denotava uma vontade implacável. Passepartout sentiu um arrepio correr por todo o corpo, mas suas convicções a respeito do patrão não fraquejaram. E agora, haveria algum meio de reter Mr. Fogg no seu compartimento para prevenir qualquer encontro entre o coronel e ele? Não deveria ser difícil, o gentleman sendo naturalmente pouco dado aos movimentos e pouco curioso. Em todo caso, o agente de polícia julgou ter descoberto esse meio, porque momentos depois dizia a Phileas Fogg: "São longas e lentas horas, senhor, estas que se passa assim na estrada de ferro." "Com efeito," respondeu o gentleman, "mas elas passam." "Nos paquetes," retomou o inspetor, "não tinham o hábito de jogar vixe?" "Sim," respondeu Phileas Fogg, "mas aqui seria difícil. Não tenho nem cartas nem parceiros." "Oh! As cartas, podemos comprá-las. Vende-se de tudo nos vagões americanos. Quanto aos parceiros, se, por acaso, madame..." "Certamente, senhor," respondeu animadamente a jovem, "sei jogar vixe. Faz parte da educação inglesa." "E eu," retomou Fix, "tenho algumas pretensões de jogar bem esse jogo." "Ora, nós 3 e um morto." "Como quiser, senhor," respondeu Phileas Fogg, encantado em retomar seu jogo favorito, mesmo numa estrada de ferro. Passepartout foi despachado à procura do Stewart e voltou pouco depois com 2 baralhos completos, fichas, tentos, e um tabuleiro recoberto de pano. Não faltava nada. O jogo começou. Mr. Zaouda sabia suficientemente o vixe, e até recebeu alguns cumprimentos do severo Phileas Fogg. Quanto ao inspetor, era simplesmente excelente jogador, e digno de sentar-se à frente do gentleman. "Agora," disse consigo Passepartout, "nós o temos seguro. Não se mexe mais." Às 11 da manhã, o trem tinha atingido o ponto onde se dividem as águas dos 2 oceanos. Era em Bridger Pass, a uma altura de 7.584 pés ingleses acima do nível do mar, um dos pontos mais altos do traçado da estrada em sua passagem pelas Montanhas Rochosas. Quase 200 milhas mais adiante, os viajantes achar-se-iam finalmente sobre as extensas pradarias que se estendem até o Atlântico, e que a natureza tornará tão propícias para o estabelecimento de uma via férrea. Sobre a vertente da bacia atlântica se desenvolviam já os primeiros rios, afluentes e subafluentes do North Platte River. Todo o horizonte do norte e do leste estava coberto pela imensa cortina semicircular que forma a porção setentrional das Rocky Mountains, dominada pelo Pico de Laramie. Entre esta curvatura e a estrada de ferro estendiam-se vastas planícies abundantemente regadas. À direita da linha férrea sobrepõem-se as primeiras rampas do maciço montanhoso que se arredonda ao sul até as nascentes do rio Arkansas, um dos grandes tributários do Missouri. Ao 12:30, os viajantes entreviram por instantes o Forte Alec, que comanda esta região. Ainda algumas horas e a travessia das Montanhas Rochosas estaria completa. Podia-se, pois, esperar que nenhum acidente sinalizaria a passagem do trem por esta difícil região. A neve cessara de cair. O tempo tornará-se frio e seco. Grandes pássaros, assustados pela locomotiva, fugiam ao longe. Nenhuma fera, urso ou lobo, se mostrava na planície. Era o deserto em sua imensa nudez. Depois de um almoço bastante confortável, servido no próprio vagão, Mr. Fogg e os seus parceiros recomeçavam o interminável vixe, quando violentos apitos o fizeram ouvir. O trem parou. Passepartout colocou a cabeça para fora e não viu nada que motivasse a parada. Não havia nenhuma estação à vista. Mr. Zaouda e Fix por um instante recearam que Mr. Fogg pensasse em descer para a via. Mas o gentleman contentou-se em dizer ao criado: "Veja o que é." Passepartout saltou para fora do vagão. Os 40 passageiros tinham já abandonado seus lugares, entre eles o coronel Stump W. Proctor. O trem tinha parado por causa de um sinal vermelho que impedia a passagem. O maquinista e o condutor, tendo descido,
discutiam acaloradamente com um guarda ferroviário, que o chefe de estação de Medicine Bow, a próxima estação, tinha enviado ao encontro do trem. Viajantes tinham se aproximado e participavam da discussão, e entre eles achava-se o mencionado Coronel Proctor, com a sua voz alta e seus gestos imperiosos. Passepartout, tendo se unido ao grupo, ouviu o guarda ferroviário dizer: Não. Não há meio de passar. A ponte de Medicine Bow está aluída e não suportaria o peso do trem. A ponte, de que falavam, era uma ponte pêncil lançada sobre um desfiladeiro, a 1 milha de distância do lugar onde o trem tinha parado. No dizer do guarda, ameaçava ruir, muitos dos fios estavam rompidos, e era impossível arriscar sua travessia. O guarda não exagerava de modo algum afirmando que não se poderia passar. E além disso, com os hábitos negligentes dos americanos, pode-se dizer que, quando eles se põem a ser prudentes, é loucura não o ser. Passepartout, não se atrevendo a ir avisar o seu patrão, escutava, os dentes cerrados, imóvel como uma estátua. Ora! Bradava o coronel Proctor, não vamos, imagino, ficar aqui a deitar raízes na neve. Coronel, respondeu o condutor, telegrafamos para a estação de Omaha pedindo um trem, mas não é provável que chegue a Medicine Bow antes de 6 horas. 6 horas! Exclamou Passepartout. Sem dúvida, respondeu o condutor. Além do mais, esse tempo nos será necessário para chegar à estação a pé. A pé! Exclamaram todos os viajantes. Mas a que distância fica essa estação? Perguntou um deles ao condutor. A 12 milhas, do outro lado do rio. 12 milhas na neve! Exclamou Stump W. Proctor. O coronel soltou um monte de pragas, queixando-se da companhia, queixando-se do condutor, e Passepartout, furioso, não estava longe de fazer-lhe coro. Havia aí um obstáculo material contra o qual nada podiam, desta vez, todas as banknotes de seu patrão. E tem mais, o desapontamento era geral entre os viajantes, que, sem contar o atraso, se viam obrigados a andar 15 milhas através da planície coberta de neve. Por isso levantou-se logo um burburinho, exclamações, vociferações, que teriam certamente atraído a atenção de Phileas Fogg, se o gentleman não estivesse tão absorto em seu jogo. Entretanto, Passepartout achou que deveria preveni-lo, e, cabeça baixa, dirigia-se para o vagão, quando o maquinista do trem, um verdadeiro Yankee chamado Forster, elevando a voz, disse: Senhores, talvez haja um meio de passar. Sobre a ponte? Respondeu um viajante. Sobre a ponte. Com o nosso trem? Perguntou o coronel. Com o nosso trem. Passepartout tinha parado, e devorava as palavras do maquinista. Mas a ponte ameaça ruir. Retomou o condutor. Não importa, respondeu Forster. Creio que lançando o trem com sua máxima velocidade, temos algumas chances de passar. Diabo! Disse Passepartout. Mas um certo número de viajantes tinha ficado imediatamente seduzido pela proposta. Ela agradava particularmente ao coronel Proctor. Este cérebro esquentado achava a coisa muito factível. Lembrou mesmo que engenheiros tinham tido a ideia de passar os rios, sem pontes, com trens rígidos lançados a toda velocidade, etc. E, afinal, todos os interessados na questão se colocaram do lado do maquinista. Temos 50 probabilidades de passar, dizia um. 60, dizia o outro. 80. 90 sobre 100. Passepartout estava aturdido, apesar de se sentir disposto a tentar tudo para fazer a passagem do Medicine Creek, mas a tentativa parecia-lhe um pouco demais americana. Além disso, pensou, há uma coisa bem mais simples, e esta gente nem sequer pensa nela. Senhor, disse a um dos viajantes, o meio proposto pelo maquinista me parece um pouco arrojado, mas... 80 probabilidades. Respondeu o viajante, que lhe virou as costas. Bem sei, respondeu Passepartout dirigindo-se a um outro gentleman, mas uma simples reflexão. Nada de reflexão, é inútil. Respondeu o americano encolhendo os ombros, o maquinista afirma que passará. Sem dúvida, retomou Passepartout, passará, mas seria talvez mais prudente. O que? Prudente. Exclamou o coronel Proctor, a quem esta palavra, ouvida casualmente, fez dar um pulo. A toda velocidade, é o que se diz. Compreende? A toda velocidade.
Eu sei, eu compreendo, repetia Passepartout, a quem ninguém deixava concluir sua frase, mas seria, não digo mais prudente, porque esta palavra desagrada, pelo menos mais natural. Que? O quê? Que quer dizer com esse natural? Exclamaram de todos os lados. O pobre moço já não sabia quem poderia ouvi-lo. Tem medo? Perguntou o coronel Proctor. Eu. Medo. Exclamou Passepartout. Bem, que seja. Vou mostrar a esta gente que um francês pode ser tão americano como eles. Para o trem. Para o trem. Exclamava o condutor. Sim. Para o trem, repetia Passepartout, para o trem. E depressa. Mas não me impedem de pensar que seria mais natural passarmos primeiro a pé pela ponte, nós os viajantes, depois que passasse o trem. Mas ninguém ouviu esta sábia reflexão, e ninguém de certo teria querido reconhecer sua correção. Os viajantes estavam reintegrados em seus vagões. Passepartout retomou o seu lugar, sem nada dizer do que se passará. Os jogadores estavam totalmente absortos no jogo. A locomotiva apitou vigorosamente. O maquinista, revertendo o vapor, recuou o trem quase uma milha, manobrando como um saltador que quer tomar impulso. Depois, a um segundo apito, a marcha para frente recomeçou, acelerou-se, logo a velocidade se tornou amedrontadora, só se ouvia um uivo saindo da locomotiva, os pistões batiam 20 golpes por segundo, os eixos das rodas fomegavam nas caixas de graxa. Sentia-se, por assim dizer, que o trem inteiro, galopando com uma velocidade de 100 milhas por hora, não pesava sobre os reios. A velocidade comia o peso. E passou. Foi como um relâmpago. Nem se viu a ponte. O comboio saltou, pode-se dizer, de uma margem à outra, e o maquinista não conseguiu deter a máquina levada pelo impulso senão 5 milhas além da estação. Mas mal o trem tinha passado, a ponte, definitivamente arruinada, desmoronava e caía com estrondo no desfiladeiro de Medicine Bow. Capítulo 29. Naquela mesma noite, o trem prosseguindo sua rota sem obstáculos, ultrapassava o Fort Saunders, transpunha o desfiladeiro do Cheyenne, e chegava ao de Evans. Neste lugar, a Railroad atingiu o ponto mais alto do dia, ou seja 8.091 pés acima do nível do mar. Os viajantes só tinham agora que descer até o Atlântico sobre essas planícies sem limites, niveladas pela natureza. Lá se encontrava sobre o Grande Trunk, o entroncamento de Denver City, a principal cidade do Colorado. Este território é rico em minas de ouro e prata, e mais de 50.000 habitantes aí já fixaram moradia. Neste momento, 1.382 milhas tinham sido feitas desde São Francisco, em 3 dias e 3 noites. 4 dias e 4 noites, de acordo com todas as previsões, deveriam bastar para o trem alcançar Nova York. Phileas Fogg se mantinha pois dentro dos intervalos regulamentares. Durante a noite, deixaram à esquerda Camp Valbas. O Lodpole Creek corria paralelamente à via, seguindo a fronteira retilínea comum aos estados de Wyoming e do Colorado. Às 11 horas entraram no Nebraska, passaram perto de Sedgwick, e chegaram a Julesburg, situado na margem sul do Platte River. Foi neste ponto que se fez a inauguração da Union Pacific Road, em 23 de outubro de 1887, da qual o engenheiro responsável foi o general J. M. Dodge. Ali pararam as 2 potentes locomotivas, rebocando os 9 vagões dos convidados, entre os quais figurava o vice-presidente, Mr. Thomas C. Durant. Ali reboaram as aclamações, ali os Sioux e os Pawnees deram o espetáculo de uma pequena guerra indígena, ali, os fogos de artifício arderam, ali, finalmente, se publicou, em uma gráfica portátil, o primeiro número do Railway Pioneer. Assim foi celebrada a inauguração desta grande estrada de ferro, instrumento de progresso e de civilização, lançado através do deserto, e destinado a ligar entre si vilas e cidades que não existiam ainda. O apito da locomotiva, mais potente que a lira de Amphion, iria logo fazê-las brotar no solo americano. Às 8 horas da manhã, o Forte McPherson tinha sido deixado para trás. 357 milhas separam este ponto de Omaha. A via férrea seguia, sobre sua margem esquerda, as caprichosas sinuosidades do braço sul do Platte River. Às 9 horas, chegaram à importante cidade de North Platte, edificada entre os 2 braços do grande curso de água, que se reúnem em torno dela para formar uma só artéria, afluente importante cujas águas se confundem com as do Missouri, um pouco acima de Omaha.
O 101º meridiano estava franqueado. Mr. Fogg e seus parceiros tinham recomeçado o jogo. Nenhum deles se queixava da demora da viagem, nem mesmo o morto. Fix tinha começado ganhando alguns guinéus, que estava em vias de perder, mas nem por isso se mostrava menos entusiasmado que Mr. Fogg. Durante esta manhã, a sorte favoreceu bastante este gentleman. Os trunfos e as cartas de maior valor choviam em suas mãos. Em certo momento, depois de ter combinado um lance audacioso, preparava-se para jogar espadas, quando atrás do banco ouviu uma voz que dizia: "Se fosse eu, jogava ouros." Mr. Fogg, Mr. Zaouda, Fix levantaram a cabeça. O coronel Proctor estava perto deles. Stump W. Proctor e Phileas Fogg reconheceram-se no ato. "Ah! Por aqui, senhor inglês!" exclamou o coronel, "é o senhor que queria jogar espadas." "E jogo", respondeu friamente Phileas Fogg, deitando à mesa um 10 deste naipe. "Pois bem, eu quero que sejam ouros", replicou o coronel Proctor com voz irritada. E fez um gesto para levantar a carta jogada, acrescentando: "Não entende nada deste jogo." "Talvez seja mais hábil em outro", disse Phileas Fogg, que se levantou. "Só depende de si, filho de John Bull", replicou o grosseiro personagem. Mr. Zaouda tinha ficado pálida. Todo o seu sangue refluiu para o coração. Tinha agarrado o braço de Phileas Fogg, que a repeliu docemente. Passepartout estava prestes a se lançar sobre o americano, que olhava seu adversário com o mais insultante dos olhares. Mas Fix tinha se levantado, e, indo ao coronel Proctor, lhe disse: "Esquece-se de que é comigo a questão, senhor, comigo a quem o senhor, não só injuriou, mas agrediu." "Senhor Fix", disse Phileas Fogg, "peço-lhe perdão, mas isto só diz respeito a mim." Alegando que eu estava errado jogando espadas, o coronel me fez uma nova injúria, e há de dar-me uma satisfação. "Quando e onde quiser", respondeu o americano, "e com a arma que lhe agradar." Mr. Zaoudenvon procurou reter Mr. Fogg. O inspetor tentou inutilmente retomar a querela para si. Passepartout queria atirar o coronel pela porta, mas um gesto do patrão o conteve. Phileas Fogg deixou o vagão, e o americano seguiu pelo passadiço. "Senhor", disse Mr. Fogg ao seu adversário, "tenho muita pressa em voltar para a Europa, e qualquer atraso prejudicaria muito meus interesses." "E daí? O que é que eu tenho com isso?" respondeu o coronel Proctor. "Senhor", retomou muito polidamente Mr. Fogg, "depois do nosso encontro em São Francisco, eu tinha feito planos de vir reencontrá-lo na América, assim que tivesse concluído os negócios que me chamam ao velho continente." "Verdade? Quer marcar o encontro para daqui a 6 meses? Por que não daqui a 6 anos? Disse 6 meses, respondeu Mr. Fogg, e serei pontual." "Desculpas." "Só desculpas", exclamou Stump W. Proctor. "Agora ou nunca?" "Pois que seja", respondeu Mr. Fogg. "Vai para Nova York?" "Não." "Chicago?" "Não." "Omaha?" "Pouco importa." "Conhece Plum Creek?" "Não", respondeu Mr. Fogg. "É a próxima estação. O trem estará lá em 1 hora. Estacionará por 10 minutos. Em 10 minutos, podemos trocar alguns tiros de revólver." "Que seja", respondeu Mr. Fogg. "Deter-me-ei em Plum Creek. E creio que vai ficar por lá." Acrescentou o americano com uma insolência sem igual. "Quem sabe, senhor?" exclamou Mr. Fogg, e voltou ao seu vagão, tão frio como de costume. Lá, o gentleman começou por sossegar Mr. Zaouda, dizendo-lhe que os fanfarrões não eram nunca para recear. Depois pediu a Fix que lhe servisse de testemunha no duelo que iria travar. Fix não podia recusar, e Phileas Fogg recomeçou tranquilamente o jogo interrompido, jogando espadas com a maior calma. Às 11 horas, o apito da locomotiva anunciou a chegada à estação de Plum Creek. Mr. Fogg se levantou, e, seguido de Fix, colocou-se sobre o passadiço. Passepartout o acompanhava, levando um par de revólveres. Mr. Zaouda tinha ficado no vagão, pálida como uma morta. Neste momento, a porta do outro vagão se abriu, e o coronel Proctor apareceu igualmente sobre o passadiço, seguido da sua testemunha, um Yankee da sua têmpera.
Mas no instante em que os dois adversários iam descer para a via, o condutor apareceu e gritou-lhes: "Não pode descer, senhores." "E por quê?" perguntou o coronel. "Estamos com de 20 minutos de atraso, e o trem não para." "Mas eu tenho de me bater com este senhor." "Lamento," respondeu o empregado, "mas partimos imediatamente. O sino já está tocando." Efetivamente tocava, e o trem voltou a se pôr a caminho. "Estou realmente desolado, senhores," disse então o condutor. "Em qualquer outra circunstância, eu poderia ter concedido. Mas, afinal, já que não tem tempo de se baterem aqui, quem os impede de se baterem no caminho? Isso talvez não convenha a este senhor," disse o coronel Proctor com ar gozador. "Convém-me perfeitamente," respondeu Phileas Fogg. "Pois é, decididamente, estamos na América." Pensou Passepartout, e o condutor do trem é um gentleman de primeira. E dizendo isto seguiu seu patrão. Os dois adversários, suas testemunhas, precedidos pelo condutor, dirigiram-se, passando de um vagão para outro, à traseira do trem. O último vagão só estava ocupado por uma dezena de viajantes. O condutor perguntou-lhe se poderiam deixar o lugar livre para os dois que tinham uma questão de honra a resolver. Como? Mas os viajantes estavam muito felizes em serem agradáveis aos dois gentlemen e se retiraram sobre os passadiços. Este vagão, de uns 50 pés de comprimento, prestava-se muito convenientemente à circunstância. Os dois adversários podiam caminhar um para o outro entre os bancos e dispararem à vontade. Nunca houve duelo mais fácil de regrar. Mr. Fogg e o coronel Proctor, munido cada um com 2 revólveres de 6 tiros, entraram no vagão. Suas testemunhas, que ficaram do lado de fora, os fecharam lá dentro. Ao primeiro apito da locomotiva deviam começar o fogo. Depois, passados 10 minutos, retirar-se-ia do vagão o que tivesse sobrado dos dois gentlemen. Nada mais simples na verdade. Era mesmo tão simples, que Fix e Passepartout sentiam o coração bater fortemente. Esperava-se, pois, o apito convencionado, quando subitamente gritos selvagens ressoaram. Detonações os acompanharam, mas não vinham do vagão destinado aos duelistas. Estas detonações se prolongavam, ao contrário, até a frente e pelas laterais do trem. Gritos de terror se faziam ouvir no interior do comboio. O coronel Proctor e Mr. Fogg, revólver em punho, saíram logo do vagão e precipitaram-se para a frente, onde soavam mais estrondosamente as detonações e os gritos. Tinham compreendido que o trem estava sendo atacado por um bando de Sioux. Estes ferozes índios não estavam fazendo sua estreia, e mais de uma vez já tinham detido comboios. Segundo seu costume, sem esperar a parada do trem, saltando sobre os estribos em número de uma centena, tinham escalado os vagões como faz um cão de um cavalo a galope. Os Sioux estavam munidos de rifles. Daí as detonações a que os viajantes, quase todos armados, respondiam com tiros de revólver. Logo no começo, os índios tinham se precipitado para a máquina. O maquinista e o fogueiro tinham sido quase prostrados a golpes de macete. Um chefe Sioux, querendo parar o trem, mas não sabendo manejar a manivela do regulador, tinha aberto mais a entrada do vapor em lugar de fechar, e a locomotiva, impelida, corria com uma velocidade assustadora. Ao mesmo tempo, os Sioux tinham invadido os vagões, corriam como macacos em fúria por cima da capota do trem, arrombavam as portinholas e lutavam corpo a corpo com os viajantes. Para fora do vagão das bagagens, arrombado e saqueado, os fardos eram arremessados para a via. Gritos e disparos não cessavam. Entretanto, os viajantes defendiam-se corajosamente. Alguns vagões, barricados, enfrentavam um cerco, como verdadeiros fortes ambulantes, levados a 100 milhas por hora. Desde o começo do ataque, Mr. Zaouda tinha se comportado corajosamente. Revólver em punho, defendia-se heroicamente, atirando através dos vidros quebrados, quando um selvagem passava por sua mira. Uns 20 Sioux, mortalmente feridos, tinham tombado na via, e as rodas dos vagões esmagavam como vermes os que deslizavam sobre os reios do alto dos passadiços. Diversos viajantes, gravemente atingidos pelas balas ou pelas clavas, jaziam sobre os bancos. Entretanto, era preciso parar. Esta luta já durava 10 minutos, e terminaria em favor dos Sioux certamente se o trem não parasse. Com efeito, a estação do Forte Kearney não estava a 2 milhas de distância. Lá havia um posto americano, mas passado este posto,
Entre o Forte Kearney e a estação seguinte, os Sioux seriam senhores do trem. O condutor lutava ao lado de Mr. Fogg, quando uma bala o derrubou. Ao cair, gritou: "Estamos perdidos, se o trem não parar antes de 5 minutos." "Vai parar", disse Mr. Phileas Fogg, que queria se lançar para fora do vagão. "Fique, senhor", lhe gritou Passepartout. "Deixe comigo." Phileas Fogg não teve tempo de deter o corajoso rapaz, que, abrindo a portinhola sem ser visto pelos índios, conseguiu deslizar para baixo do vagão. E então, enquanto a luta continuava, enquanto as balas se cruzavam sobre sua cabeça, reencontrando sua agilidade de clão, metendo-se sob os vagões, agarrando-se às correntes, valendo-se das alavancas dos freios de cabos da carroceria, pulando de um carro para o outro com uma facilidade maravilhosa, chegou à parte dianteira do trem. Não tinha sido visto, não poderia ter sido visto. Ali, suspenso por uma mão entre o vagão de bagagem e o tender, com a outra desenganchou as correntes de segurança, mas em virtude da tração desenvolvida, nunca poderia ter desaparafusado a barra de atrelagem, se um abalo da máquina não tivesse feito saltar esta barra, e o trem, solto, foi ficando pouco a pouco para trás, enquanto a locomotiva fugia com velocidade crescente. Levado pela força adquirida, o trem ainda rolou por alguns minutos, mas os freios foram acionados no interior dos vagões, e o comboio finalmente parou, a menos de 100 passos da estação de Kearney. Os soldados do forte, atraídos pelos tiros, acudiram logo. Os Sioux não os esperavam, e, antes que o trem parasse completamente, todo o bando tinha se posto em fuga. Mas quando os viajantes se contaram na plataforma da estação, perceberam que faltavam muitos à chamada, e entre eles o corajoso francês, cuja dedicação acabará de os salvar.